Hoje eu quero te contar algo aqui que mudou completamente a minha vida e a forma que eu me enxergo, tá? Isso daqui que eu vou te explicar aqui são bases científicas, tá? São bases aqui que eu trago muito aqui, né? Quando é filosofia e tudo mais, eu trago também, mas eu gosto de trazer muito ciência, porque eu tenho uma mente, assim, muitas de vocês que vêm até mim também têm essa mente, né? Uma mente muito racional. Eu quero entender ali, eu sempre busquei querer compreender no que eu estava errando, por que eu repetia os mesmos padrões, mesmo sabendo, mesmo compreendendo, tá? E eu sei que muitas de vocês também passam por isso também de querer compreender. Por isso que eu trago base científica, base na neurociência, base nessa psicologia e como a nossa mente se comporta, como a gente se comporta. Tá? Então, assim como vocês, eu passei então por muito tempo, eu achava sempre que o problema era comigo, tá? Que eu precisava ser forte, que eu precisava ah, aprender mais. Só que a gente acaba fazendo o quê, né? A gente diz assim, não, mas eu vou parar de fazer isso. E depois você vai lá e acaba se sabotando, acaba fazendo as mesmas coisas. Isso acontece com você? Porque isso acontecia comigo. Mas quando eu entendi, né, esse estudo que o Dr. Bruce Lipton ele traz ali, eu saí desse papel de muitas vezes de me culpar e comecei a trabalhar em mim, aplicar o que ele estava falando na minha vida. Porque assim, ó, autoconhecimento não é só teoria. Eu buscava entender muito. Só que se a gente não partir deste princípio que autoconhecimento é prática e treino, porque a gente vem treinando a nossa mente por muitos e muitos anos de forma inconsciente. Por mais que você vai dizer assim, ah, mas eu tenho consciência, não tem. E Bruce Lipton, ele prova isso por toda a base de estudo dele, né? Ele é um biólogo ali celular, que ele queria compreender essa questão dos genes. Ele traz muito isso nos vídeos dele, que ele tinha sempre relacionamentos disfuncionais, que ele chegou com 40 anos e não conseguia ter um comportamento, um relacionamento e comportamentos saudáveis dentro daquela relação. E se a gente olhar para as dinâmicas, ele poderia dizer assim, não, mas tá vendo? Ah, porque os meus genes, né, me controlam. Porque tudo que a gente fala aqui, a gente é controlado pelos genes, a gente é controlado pelo nosso DNA. E ele prova também que quem controla, ele diz ali, são as nossas crenças. Ele diz muito mais, ele traz essa parte da epigenética ali, né? Que ele fala assim que o ambiente familiar que molda as suas crenças e as suas crenças se transformam nas suas escolhas. Se eu percebi isso, que eu trazia muita das crenças, né? Crenças, ele fala assim, é tudo que você acredita, todo pensamento, nossa, que você acredita sobre dinheiro. No caso, ele fala muito sobre relacionamento, porque é isso ele diz que era uma grande dor dele, né? E isso é o que acontece de muitas mulheres. Relacionamento, a gente tem muitas dificuldades de se relacionar. E por que que mulheres? Não é só mulheres, né? É que eu falo de mulheres porque eu trabalho com mulheres. A gente tem muitos problemas de relacionamento. Porque nós tivemos lá na nossa infância relacionamentos disfuncionais dos nossos pais. E ele fala muito nessa questão que ele aprendeu ele fala, vamos dizer assim, então, vou trazer aqui de analogias. Quem está gostando desse que eu coloquei aqui do Natal, né? Justamente porque é nessa época que a gente tem que fazer a mudança. Para que 2026 seja diferente. Senão, os seus genes, os que vão ali, você vai dizer assim, que eles estão comandando toda a sua vida, estão controlando você e tudo mais. Só que só você tem o poder de desfazer deles também. Só que você precisa trazer toda essa base, né, científica, com consciência aqui. Tá? Ele fala dessa questão das crenças, tá? Que é tudo que você acredita, tudo que você pegou como verdade lá dos seus pais. Então vamos pegar essa base de relacionamento. Relacionamento ali, o Bruce Lipton ele fala, então, que ele aprendeu a ter relacionamentos disfuncionais porque ele olha para o pai, ele repete os padrões daquele pai ali, né? E
E ele vai falando sobre como ele estava repetindo os padrões do pai dele e tudo mais na vida dele. E ele teve que desconstruir isso. Aí Bruce Lipton ele fala, né, que a gente pensa assim, ó, ah, mas eu entendo, eu compreendo isso. Só que a gente pensa que dentro da gente existe uma mente. Aí ele fala assim, existe duas mentes. E essas duas mentes aqui, elas se comunicam, que é a mente racional, que é o que você diz que acha que você sabe, que é a mente subconsciente, que é onde que está todas as suas informações. Aí você pensa que você tem consciência, e você não tem consciência, porque você tem consciência de 5%, porque os outros 95%, ele fala assim, que são como se fosse, ele dá uma analogia do computador. Imagina que você comprou um computador, tá? E esse computador que você compra, ele você tem que baixar aplicativos, baixar coisas ali para abastecer aquele computador de programas, né? Se você vai querer rodar qual programa naquele computador, você vai abastecendo ele ali. Ele fala que a mente subconsciente é esse programa que está rodando ali. E você nem sabe o que está rodando ali, porque você colocou ali dentro dessa mente, desse programa, você foi baixando esse programa, só que esse programa hoje ele está rodando de forma inconsciente para você, está lá nos seus 5%, você acha que você tem consciência. Por isso que eu entendi que muitas das vezes eu queria mudar com a mente racional não muda. Aí é por isso que a gente acaba como se as mulheres pensam assim, tô rodando em círculo, e tá mesmo. Porque, eu quero um relacionamento, que nem o Bruce Lee. Eu quero um relacionamento. Aí a mente vai lá, busca dados no mente subconsciente, vai lá e reproduz. Aí você diz, mas eu não quero, rejeita, mas eu quero um outro relacionamento. Vai lá e fica nesse looping, porque você rodou os programas. E é isso que o Bruce Lipton fala ali, que as suas crenças estão modelando toda a sua vida, porque é isso que você acredita como relacionamento. As crenças são aquilo, que nem um homem presta, tá vendo, todo relacionamento é difícil, tá vendo, porque ele não me ajuda, porque não sei o que, bibibi, bobobó, todas essas historinhas que você está contando, é porque está rodando na mente subconsciente ali. E aí ele fala assim, né? Também ele traz uma abordagem que eu quero trazer aqui para vocês, que ele fala assim: imagina que você é o Bill. E Bill, ali, ele tem um amigo. Aí o amigo fala assim: Bill, você é igualzinho ao seu pai. E Bill fica bravo. Ele dizendo, e Bill fica bravo. Por quê? Porque Bill não quer ser igual ao pai, mas Bill é igual ao pai. E daí ele fala assim que na plateia todo mundo ri. Por quê? Porque depois ele fala assim, porque todos nós somos o Bill. A gente se vê ali, né, de fora. As pessoas veem a gente de fora, a gente se vê de dentro. Porque você já está tão dentro, imerso no, digamos ali, naquele contexto que você nem vê que você repete, mas você repete de forma inconsciente. Aí todo mundo está dizendo, mas você, Bill, tá vendo? Você é igual ao seu pai. Não, não me compare ao meu pai, eu sou muito diferente dele. Só que os programas são baixados lá. Os programas são vistos lá na infância. Então, em vez da gente, eu entendi isso, em vez de eu ficar relutando contra os programas, eu tenho que entender os programas que eu baixei. E isso a gente tem que compreender quais são as crenças que eu trago do meu sistema familiar em relação aos relacionamentos. A gente traz programas disfuncionais. É por isso que ele fala que grande parte também das pessoas, ele pega das pessoas, ele fez um levantamento, 90% das pessoas ele fez um levantamento no mundo não se amam. Tem muitas mulheres, não, Michele, mas eu me amo. Amar não é o que a sociedade coloca como beleza. Porque tem gente que fala, não, mas eu me amo, eu me cuido. Imagina, ele fez um 95% das pessoas não se amam. Por quê? Porque se você coloca a necessidade do outro, você não se ama. Se você tem medo de ser rejeitada, você não se ama. Se você tem medo de ser abandonada, você não se ama. Então, é olhar para os programas. O Bruce Lipton ele fala sobre essas questões que a gente vai trazendo da nossa biologia ali. Isso
você repete de forma inconsciente na vida adulta. Imagina que na vida adulta você está aprendendo a dirigir. Você aprende a dirigir. Presta atenção no que eu vou falar. Você aprende a dirigir com o quê? Com repetição. Você aprende a dirigir. Você está ali apta a dirigir. Aí depois que você aprende a dirigir, o que, que você faz? Você vive no seu piloto automático. A mente subconsciente é assim. Depois que ela aprende, você não precisa reaprender. Ela vive no piloto automático. Pensa que a sua infância foi a repetição da desgraça, digamos, na sua vida hoje. Então a gente tem que olhar o quê? A emoção que você vem repetindo, o programa que você baixou, tá? E esse programa, a gente tende ali, né, a julgar o programa, dizer, ele é errado. Ele não é errado. Você baixou o programa, você tem que reconhecer o programa, porque a mudança, ela não é um passe de mágica. Tem mulheres que não, mas é um passe de mágica. Não é. Você tem que reconhecer o programa, porque o seu corpo hoje, a sua mente, ela está vivendo o programa. Então não tem nada de errado. Se você tem o resultado que você tem nos relacionamentos, parabéns. A sua mente, ela está fazendo um trabalho excelente na vida dela, porque ela veio para fazer isso, para repetir o programa. Imagina se todo dia você tivesse que aprender a dirigir. É por isso que a gente tem a nossa mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela só vai te dar o que é seguro para ela. O programa foi baixado com sucesso lá. Aí você aprendeu lá na sua infância, tá? Ali teve várias questões ali com a mãe, com o pai. Você viu ali seu pai bater na sua mãe, você viu ali como era aquele relacionamento disfuncional de pai e mãe. E a gente traz crenças sobre relacionamentos. Então a gente tem que olhar para as crenças, a gente tem que olhar para isso e desprogramar, porque a mente e o corpo estão trabalhando nessa reprodução. E essa reprodução a gente não faz na maneira que muitas mulheres pensam, que é o quê? Eu tenho que falar do problema para resolver o problema. A mente, você tem que entender que ela precisa de técnicas muito mais profundas do que fala. A mente com fala, ela não tá nem aí para sua fala. Mas eu quero mudar. Mas eu vou para academia. Mas agora eu vou fazer diferente. Você não conversa com a mente subconsciente assim. Não é assim que você conversa com ela. Para desprogramar ela, você precisa acessar ela de uma maneira muito mais profunda, com técnicas onde vão desprogramar essa mente. Tá? E a resposta, ela não vem da mente. Eu tive ali uma ideia. Aí a ideia que você teve é a mesma, né? A mesma que a sua mãe teve. Ou tem mulheres que falam assim, Michele, tá vendo? Eu acho que é o meu karma. Por quê? Porque viu a mãe repetindo e acha que é o karma dela. E tudo que a sua mente subconsciente faz é para te proteger. Então vamos lá. O que Bruce Lipton, o que eu fui entendendo? Que eu precisava desprogramar para viver o meu relacionamento. Porque lá atrás, quando a Giovana nasceu, eu comecei a ter vários conflitos com meu marido. E a gente ali, né, começou a se digamos ali, brigar e tudo mais, porque eu me sentia sobrecarregada, porque, né, mas eu abaixei os programas da minha mãe, porque mulheres se sobrecarregam, porque mulheres têm que fazer tudo, porque não sei o quê. Eu tive várias crenças de relacionamento, né, pensar assim, tá vendo? Ele não tem jeito, ele não me ajuda, bibibi. Eu tinha que ver qual era o programa que estava rodando na minha mente subconsciente, que ela estava só repetindo isso. Compreende? Então agora eu quero que você simplesmente vai começar, em vez de querer racionalizar com a mente, o que eu gosto de fazer? É fazer perguntas para mim, mas não perguntas que eu já sei, perguntas aonde eu consigo
ali fazer essa pergunta e deixar aberto. Porque eu preciso deixar aberto, Michele, porque senão a sua mente ela vai te trazer as mesmas respostas. E as respostas ali não estão, digamos, dessa mente subconsciente. As respostas vêm através de uma intuição, aquilo que você precisa trazer para, opa, agora agir de uma forma diferente. Então é se perguntar ali, o que o meu corpo está tentando me proteger de viver? O que o seu corpo está tentando te proteger de viver? Ah, e não pense assim, respira, deixa vir depois com naturalidade. E vai vir aquela intuição. Não vai ser aquela forma racional que a gente pensa daí. Ah, daí você vai perceber isso. Você precisa fechar os olhos, se perguntar: o que o meu corpo ainda está tentando me proteger? Pode vir através de sensações, de sentimento. Eu entendi, tá vendo? Ele tá tentando me proteger por causa disso, disso, disso. Cada uma de nós vai ter situações diferentes, porque nós tivemos infância diferente, interpretamos de forma diferente em relação àquilo que a gente viveu lá atrás. Mas se você saiu desse vídeo entendendo que quem comanda a sua vida é o subconsciente, por isso que muitas vezes você diz, mas é difícil mudar. Eu também falo isso, é difícil mudar porque você está falando com a mente subconsciente ali. É difícil mudar? Lógico, porque você tem que acessar a mente subconsciente, não é conversando. Michele, eu entendo que lá na minha infância meu pai fez isso, fez aquilo, mas isso não desprograma ela emocionalmente. Você tem que ter técnicas. Por isso que eu quero convidar você a, a perceber ali se a jornada da liberdade emocional é para você, porque ela é estruturada nisso. É estruturada para você ali acessar o corpo, liberar padrões antigos, instalar novos, para aprender a se relacionar com a vida de uma maneira diferente. Você tem que aprender a se relacionar com você de uma maneira diferente. E não é, eu não trabalho, eu falo assim, todas as técnicas que eu trabalho ali, constelação, sessão hemocentizar e a jornada da liberdade emocional, eu não falo com racional, com 5%. Tudo que a gente está fazendo são técnicas, por isso que é tudo mais rápido ali. São técnicas que estão falando com o seu subconsciente, são técnicas para trabalhar esse subconsciente ali. E a jornada da liberdade emocional é para isso, para você, em 4 encontros, ir acessando, liberando padrões. Porque assim como você vem repetindo esses padrões, por isso que a jornada a gente precisa de 4 encontros. Imagina, você não precisa mais de 10, 20 anos fazendo terapias. Você precisa de método, processo, técnicas que acessem o subconsciente. E por isso que a jornada da liberdade emocional, ela vem para te auxiliar nisso. Ela vem para trabalhar você de todas essas áreas ali, crenças, como está o seu corpo, o seu emocional, liberar padrões ali, para você aplicar na sua vida. Porque não adianta você querer com 5% se você já. Imagina que eu disse aqui, você é o carro. A gente pensa que tudo que a gente viveu lá na infância é apagado depois que a gente cresce. Isso vira programa. Entenda isso. Que você baixou os programas. Por isso que eu gosto de falar lá no meu Instagram, se vocês ir lá, eu sou Michele Dias, eu falo assim, campo emocional inconsciente, porque não está consciente para você, mas você já baixou os programas. Isso a neurociência explica. Isso você explica, o Bruce Lipton explica através de crenças, através de programas baixados. Por isso que a gente é seres por repetição. Você aprendeu a dirigir por repetição. Você aprendeu na sua infância por repetição, por emoções, por repetição, emoções. Parabéns. Hoje você tem esse relacionamento
Por isso que muitas mulheres ali, ó, Michelle, eu terminei um relacionamento perfeito, que bom, e como foi o outro? Foi a mesma coisa que o primeiro. Eu já tô no meu terceiro, e como que é? É a mesma coisa que o primeiro. Porque a sua mente, então você tem que dar assim, o resultado que você tem hoje é com base nessa programação. Parabéns! A sua mente subconsciente, ela tá fazendo o trabalho dela. Aí a gente fala assim, a gente tá rodando em círculo, eu tava cansada. Eu estava cansada, eu sei que você está cansada de rodar em círculo. Claro, a sua mente consciente, ela não tem essa capacidade de buscar o novo. Ela vai rodar programas. O 5% é o desejo, mas ele não vai desejar algo diferente dos 95%, por mais que você queira o amor, a felicidade, mas se você rodou programas na mente subconsciente, ao contrário disso, ela está rodando. Então não exija dela algo, trabalhe nisso e desprograme o programa, desprograme e programe um novo. Eu quero convidar você, então, a fazer a primeira sessão de diagnóstico gratuita, até para saber se esse processo é para você, porque eu busco mulheres comprometidas. São 4 encontros profundos, rápidos, mas com mulheres que estejam comprometidas ali na sua transformação, para me entender se a jornada da liberdade emocional é para você. Então, se você também quer saber dos meus outros serviços, vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, também tem a constelação familiar, a sessão Emocentizar ali. Tudo isso vai te auxiliando, mas a jornada, eu falo assim, ela é essa questão mais completa, porque é desprograma, a gente vai limpando esses programas, né? São 4 encontros, a gente vai fazendo, criando uma nova identidade para você ser uma nova mulher, porque senão não adianta, vai rodar programas e rodando programas e rodando programas e rodando programas. Então não exija da sua mente algo diferente se você não desprogramar ela. Porque você, minha amada, assim como eu entendi, eu não... Michelle, então eu sou culpada. Não, você não é culpada, você não está quebrada, você não é fraca, você só aprendeu um programa. E agora você tem que desprogramar este programa. Então, quando eu compreendi isso, eu parei de me culpar e me julgar. E parei de, nossa, eu estava repetindo isso. Nossa, está tudo muito cansado para mim. Eu tive que desprogramar aquela antiga Michelle, compreender as dores que aquela Michelle estava carregando. Eu convido você a fazer isso também. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias.